Alô? Boa tarde. Queria saudar a presença de todos aqui e declarar aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação, que é objeto do requerimento número 21 de 2011, de autoria do deputado Reginaldo Lopes, para debater plano de carreira de servidores públicos, com destaque para os planos de carreira dos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. Eu esclareço aos senhores parlamentares e aos senhores expositores que a reunião está sendo gravada para posterior transcrição, por isso solicito que fale ao microfone. E para o bom ordenamento dos trabalhos, adotaremos os seguintes critérios. Cada um dos expositores terá até 15 minutos prorrogáveis a juízo da comissão, não podendo ser aparteados. Somente após a exposição dos convidados passaremos ao debate. O autor do requerimento terá 15 minutos para interpelação. Os relatores dos projetos que tratam as matérias e o coordenador do grupo de trabalho na CFT terão 10 minutos. A cada um dos deputados inscritos será concedido tempo de 3 minutos para indagações. Serão permitidas a réplica e a tréplica também pelo prazo de 3 minutos. Para responder a cada interpelação, os expositores terão igual tempo. E serão autorizadas inscrições com os seguintes critérios de preferência. O autor do requerimento, coordenador do grupo de trabalho na CFT, relatores dos projetos que tratam da matéria, membros da Comissão de Finanças e Tributação, e havendo tempo de mais deputados. Esse requerimento ele foi aprovado após debate na nossa comissão, e nós temos uma tradição, em primeiro lugar, de não fugir de nenhum tema de debate, que, aliás, é o papel dessa casa, né? Trazermos aqui os temas para o debate e, ao mesmo tempo, formarmos opinião junto aos parlamentares que, em última instância, decidirão sobre a questão. A composição da mesa foi sugerida no requerimento aprovado e, obviamente, depois aberta para a sua alteração por sugestão de qualquer um dos parlamentares. Nós, inicialmente, tínhamos convidado para se assentar à mesa os senhores Alcides Diniz da Silva, diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, Amarildo Vieira de Oliveira, secretário de Recursos Humanos do Supremo Tribunal Federal, Lauro Pinto Cardoso Neto, subsecretário do Ministério Público Federal, Duvanier Paiva Ferreira, secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Ramiro Santana Moreno Lopes, coordenador da FENAJUF, Anderson Cláudio de Melo Machado, diretor do Sindicato Nacional de Servidores do Ministério Público, e Alexandre Melchior Rodrigues, representante do Ministério Pro Subsídio. Entretanto, chegou ontem eu recebi a visita, fiquei honrado com a visita do diretor-geral do STF, que me trouxe uma carta do ministro César Peluso, informando que não participarão desta audiência pública, e uma carta que fala que aditamento ofício 217 de 4 de julho de 2011 comunica o Supremo Tribunal Federal não se faz na audiência pública marcada para o dia 7 de agosto, é um ofício de ontem, tendo em vista que o mérito do projeto de lei já foi discutido pela Comissão de Trabalho desta Câmara de Deputados da sessão dia 16 de julho de 2010. No que se refere à adequação financeira, cuja verificação da competência dessa augusta comissão encaminha para conhecimento de Vossa Excelência e de mais membros, cópia da ata da sessão administrativa, em que o STF aprovou sua proposta orçamentária para 2012, bem como a cópia da mensagem 58, pelo qual caminhei a Excelentíssima Senhora Presidente da República, citada proposta com a inclusão de recursos para atender às despesas decorrentes do projeto de lei 6613 de 2009, entre outros. Conseguindo que o Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais Superiores, o Conselho da Justiça Federal, o Tribunal de Justiça e Justiça Federal, adotaram idêntica providência, conforme cópia anexa à respectiva mensagem, atenciosamente, Ministério da Peluso. E recebi agora uma carta, 17 de agosto de 2011, do Ramiro Santana Moreno Lopes, coordenador-geral da FENAJUF. Senhor Presidente, a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário e Ministério Público informa a Vossa Excelência que declina de sua participação na audiência pública que será realizada na tarde de hoje por razões que passa a expor a seguir. Faz um histórico do processo de debate e eu vou ler tudo que é melhor, senão vou dizer que eu estou... A FENAJUF é uma entidade de grau superior filiada à CUT, que congrega 30 sindicatos de todo o território nacional, representa cerca de 120 mil trabalhadores entre servidores do Judiciário e MPU. No próximo ano completará 20 anos de fundação, ao longo do tempo se consolidou como representante dos servidores do Poder Judiciário Federal e do Ministério Público da União.
Em todos esses anos, a FENAJUF levantou a bandeira da democratização do judiciário, do MPU, lutou contra o nepotismo, setor relações com entidades sindicais judiciárias da América Latina, esteve sempre à frente da categoria na luta por melhores salários e condições de trabalho, tendo conduzido sua base nas lutas e processos de negociação que culminaram com a aprovação do plano de cargo de 96 do Judiciário, 99 do MPU, 2002 e 2006. Desde 2007, a FENAJUF debate com a categoria a elaboração de um plano de carreira, criou seus eitos de discussão e envolveu os servidores de todo o país. Em 2008, integrou a Comissão Interdisciplinar da STF, juntamente com os demais tribunais superiores e o Sindjus DF, para a elaboração de proposta conjunta que atendesse às demandas dos servidores. O trabalho realizado pela Comissão Interdisciplinar foi finalizado em junho de 2009 e serviu de base para a elaboração do PL 6613-2009, que contempla prioritariamente a reposição das perdas inflacionárias, acumulada desde a aprovação da Lei 11.416 de 2006 e foi aprovada em nossas assembleias. O MPU, a exemplo de outras edições da reestruturação de carreira, enviou ao Congresso projetos no mesmo molde dos enviados pelo Poder Judiciário da União. Nossa categoria também aprovou em Assembleia em todo o país que a discussão sobre carreira e seus respectivos aspectos, inclusive forma de remuneração, será retomada após a aprovação do PL 6613 e 6697. Por ocasião da tramitação do PL 6613, no âmbito da Comissão de Trabalho, a FENAJUF participou da audiência pública realizada, que tratou do mérito do projeto, tendo isso sido aprovado no final por unanimidade dos votos dos membros dessa comissão. Os parlamentares da CFT têm dito reiteradamente que cabe a eles tão somente a apreciação da adequação orçamentária. Discutir modelo remuneratório é discutir mérito, já que as emendas do deputado Reginaldo Lopes propõem mudança profunda no objeto original do PL, caracterizando, portanto, uma discussão de mérito. Assim, o debate proposto na audiência é extemporâneo e procrastina ainda mais a tramitação dos projetos. Ademais, no tocante à questão orçamentária, o STF, juntamente com demais tribunais, encaminharam suas propostas orçamentárias ao Poder Executivo, contemplando os valores necessários à implementação do 6613. Destaque-se que o STF, em sessão administrativa, afirmou o entendimento constitucional de forma unânime que sua peça orçamentária não pode sofrer alteração prévia por parte do Executivo, por isso atentaria contra a autonomia dos poderes. Desse modo, se esperar que a peça orçamentária do Poder Judiciário da União chegue de forma íntegra ao Congresso Nacional. O Ministério Público da União também remeteu sua proposta orçamentária ao Ministério do Planejamento, seguindo os valores necessários para a implementação do PL 6697 e seus termos originais. No outro sentido, causa estranheza a composição da mesa da audiência, uma vez que preteriam entidades legitimamente constituídas e que possuem interesse direto na matéria, inclusive o Sindjus do Distrito Federal, que participou da Comissão Interdisciplinar da STF, ao mesmo tempo que abriga grupo que não se constitui como entidade de classe. Pelo exposto, a FENAJUF não participará da audiência e espera que a CFT cumpra o compromisso firmado com essa categoria e vote até 10 de novos projetos, sobretudo agora que a garantia que a previsão orçamentária constarão da proposta da LOA relativa ao exercício de 2012. Respeitosamente, Ramiro Santana Moreno Lopes. Portanto, temos dois membros da mesa que não participarão, e eu gostaria só de reiterar que em nenhum momento nós vedamos a participação de ninguém. Na realidade, a aprovação foi... vocês podem, inclusive, consultar os vídeos, os registros, estava aberta a participação de qualquer das entidades aqui mencionadas. Porque o nosso intuito aqui é promover o debate. Portanto, tendo dito tudo isso, chamar à mesa os nossos expositores. O Lauro Pinto Cardoso Neto, que é secretário-geral do Ministério Público Federal. Vem à mesa. Duvanier. O Duvanier. Duvanier Paiva Ferreira, que é secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O Anderson Cláudio de Melo Machado, diretor do Sindicato Nacional de Servidores do Ministério Público da União, Sinasempo. O Alexandre Melchior Rodrigues Filho, representante do movimento Pró-Subsídio. Troca de lugar para dar mais espaço para lá. O seu Alcídio Diniz, como disse, não vem, né? O Amarildo Vieira de Oliveira se encontra do secretário de Recursos Humanos do STF. Portanto, são esses os membros da nossa mesa.
que adequar aqui, porque faltaram alguns, né? Então, passar a palavra ao senhor Lauro Pinto Cardoso, Neto, secretário-geral do Ministério Público Federal. Você tem 15 minutos. Boa tarde. Sou o deputado Cláudio Pucci, o deputado Ailton Freitas, o deputado Reginaldo Lopes, o deputado Roberto Policarpo, demais parlamentares, servidores do Ministério Público da União, servidores do Poder Judiciário da União. Agradeço a oportunidade de poder debater um assunto que aflige a tantos, quanto ao modelo remuneratório dos servidores do Ministério Público da União, e venho mais para prestar esclarecimentos quanto à posição da Secretaria-Geral do Ministério Público Federal, que também é a Secretaria-Geral do Ministério Público da União. Então, represento como secretário-geral sobre esse aspecto, o modelo remuneratório, a administração do Ministério Público da União. Recentemente, o Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gurgel, autorizou a instalação de uma comissão de servidores para realizarem estudos quanto aos cenários possíveis do modelo, os aspectos positivos, os aspectos negativos, e uma avaliação mais técnica da situação dos servidores do Ministério Público da União. E isso foi feito sob a presidência da analista de controle interno, aqui presente, a Roberta, juntamente com o servidor da Secretaria de Planos e Orçamento, Secretaria de Gestão de Pessoas e da própria Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica da Secretaria-Geral. Essa comissão passou a realizar diversos estudos e apresentar o resultado a mim no sentido de que o modelo remuneratório dos subsídios seria um modelo que seria mais adequado ao momento em que o Ministério Público se encontra, tendo em vista o propósito de modernização da gestão administrativa e a implementação de seu planejamento em todos os ramos do Ministério Público da União. Então, foi feito alguns levantamentos e trago aqui situações que nos afligem. Então, nós chegamos à média remuneratória dos técnicos e dos analistas extremamente inferior a outras carreiras da administração pública. Então, cito as carreiras de auditor fiscal, procurador do Banco Central, finanças e controle, planejamento e orçamento, analista comércio exterior, especialista em políticas públicas e gestão governamental, carreira do Banco Central, carreira de diplomacia, carreira de analista de superintendência de seguros privados, carreira da Comissão de Valores Imobiliários, carreira de planejamento e pesquisa do IPEA, carreira de delegados e agentes da Polícia Civil, inclusive do Distrito Federal, e as carreiras da BIM. Então, como se pode demonstrar, o Ministério Público da União hoje está aquém de todas essas carreiras citadas, do Poder Executivo e também das carreiras do Tribunal de Contas da União e do Poder Legislativo, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, é uma situação preocupante que leva, naturalmente, a uma rotatividade de servidores, notadamente no seu ingresso. Então, nós temos aqui um levantamento que 40% dos analistas no período de 2004 até hoje tomaram posse e pediram exoneração. E em relação aos técnicos, chegamos ao percentual de 33%. Deixamos de considerar os ingressos em 2010. Em 2010, muitos dos servidores que ingressam já chegam dizendo: estou aqui apenas de passagem, porque estou estudando para ir para o TCU, enfim, para outras carreiras, auditor da Receita e outras carreiras de fiscalização e controle. Então, a gente percebe, notadamente na área de orçamento, controle interno, e na área processual, naturalmente, os servidores
os recém-ingressos, pretendem